Eu fiz essa live no domingo. Na segunda-feira, o pastor Carlos fez uma live, né, e ele disse algumas coisas, né, que eu quero aqui citar para você, e a partir dali nós vamos estudar a respeito, tá? E aí eu vou falar mais algumas coisas para você também da parte do Senhor. Algumas coisas que o pastor disse foi que não se pode datar nada na Bíblia, certo? Que a Bíblia não data absolutamente nada. Foi a primeira coisa que ele havia mencionado e eu vou usar de exemplo para você. Ele inclusive disse que todos os escatólogos que dataram, né, se frustraram. Eu quero primeiro abrir um parênteses aqui. É verdade nesse aspecto, em algumas questões, né? Por exemplo, assim, muitas pessoas ao longo da história tentaram adivinhar o dia que Jesus vai voltar. E se frustraram, obviamente, porque a Bíblia é expressa em dizer que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, ainda que uma pessoa diga, olha, eu recebi essa revelação de Deus, ela estará incorrendo em incoerência bíblica, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, certo? Então ele falou, nesse contexto, aí puxou para outros acontecimentos, dizendo o seguinte, olha, ninguém pode dar datas, não é possível profetizar com datas, não se pode datar nada na Bíblia. Quem data está agindo em tese, né, de forma antibíblica, foi mais ou menos o que ele mencionou na live dele. Por que eu estou falando da live dele? Porque eu recebi a live dele, eu não olho canal de ninguém, Deus sabe. Mas algumas pessoas me mandaram e disseram, olha, pastor, foi mencionado o seu nome aqui, tá falando assim, assim, assado. Então eu escutei a live de forma amistosa e usei dos argumentos para agora poder, estou usando, né, aquilo que foi dito, para poder explicar para você o que a Bíblia diz a respeito, tá? Então a primeira questão é essa, não se pode datar nada na Bíblia. Outra coisa que o pastor Carlos disse na sua live, né, quando me citou, foi que Deus não faz diferenciação de povos. Deus só olha do alto e diz, só vê salvos e não salvos, foi outra questão que ele disse. Ele disse que o fato de eu datar dia 13 de agosto como início da tribulação é por minha conta, né? Ele disse, é por conta dele fazer essa inferência aí, falar essa data, e que não há como se preparar, né? Nós temos que estar prontos no sentido do arrebatamento. Pois bem, eu primeiro quero explicar o seguinte para você. Há muita confusão teológica, isso eu falo de forma generalizada, pastores, quem se debruça sobre escatologia, entre grande tribulação, entre princípio de dores, entre 70ª semana do profeta Daniel, e agora nós vamos entrar propriamente dito no estudo, certo? Preste atenção. Vamos começar com a profecia das 70 semanas do profeta Daniel, e eu vou ler para você a profecia das 70 semanas, e nós já vamos começar a falar coisa por coisa que foi dita de forma equivocada, tá certo? Vamos lá. Profecia das 70 semanas de Daniel. Isso está em Daniel, capítulo 9, verso... Vamos pegar do verso 21 a seguir. O anjo Gabriel, então, dá a Daniel os eventos do fim. E ele diz o seguinte, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel... Essa versão diz assim, né, que eu tinha visto na visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer entender a visão. No princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem. E eu vim, para te declarar, para te ensinar, porque tu és muito amado, muito desejado, Daniel. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí agora vai ser passado para ele a visão dos últimos dias. Aí no verso 24 começa o seguinte, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Você já começa vendo de início que Deus faz diferenciação não só entre salvos e não salvos. Deus faz diferenciação entre Israel, entre judeus, entre gentílicos. Deus faz diferenciação entre babilônicos, entre o povo do Egito, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Deus faz diferença entre Gog e Magog, Ezequiel lá capítulo 38. Uma coisa é no plano da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Olha, Deus não faz diferenciação entre pessoas, só salvos e não salvos.
A doutrina da salvação é uma coisa. Agora, no plano geopolítico, bíblico, é outra coisa. Por isso que Deus fala dos persas, fala dos etíopes lá na Ezequiel capítulo 38 e assim por diante. Veja bem, então, texto fora de contexto. Veja só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O teu povo, Daniel. Daniel era o quê? O teu povo judeu, Daniel. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Para cessar a transgressão, Daniel, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Agora olha só que interessante. O verso 25, o anjo data um evento. Pastor Carlos havia dito da seguinte maneira: não é possível fazer profecias bíblicas com data. Não é possível fazer. Veja só, agora eu vou ler para você uma profecia com data, data de cumprimento. O anjo Gabriel diz assim: sabe e entende. Olha só o que ele diz. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então ele dá um marco inicial. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ponto de partida. Até o Messias, até Jesus, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, eu vou ensinar para você isso aqui. Se eu chego para você e digo o seguinte: olha só, desde agora, ou desde tal evento, até outro evento haverá tantos dias. Eu estou datando um evento, porque você sabe o ponto inicial da profecia, quando ela vai acontecer, o ponto inicial, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso foi um decreto do rei Artaxerxes na Bíblia, certo? Que autorizou a reconstrução de Jerusalém, certo? Então é diferente do decreto de Círio e Dário, ou Dario, como você queira, para reconstruir o templo em Israel. O rei Artaxerxes deu a ordem, estabeleceu o decreto: vocês podem reconstruir Jerusalém. Então a profecia diz: sabe e entende, desde a saída da ordem até o Messias. São 7 semanas. Então tem marco inicial, marco final e prazo. Depois haverá 62 semanas, mais um prazo. As ruas e os muros se reedificarão em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então veja só, eu quero falar com você rapidinho sobre 2 coisas que você já viu aqui. Uma profecia que o anjo Gabriel dá data. Ele diz desde a saída da ordem, isso tem uma data histórica, que eu já vou dizer para você qual é, até o Messias, 7 semanas e 62 semanas, certo? Essas semanas de ano são semanas judaicas, de acordo com o escrito do Antigo Testamento, Levítico. Levítico é 25, nos diz o seguinte: 25, 1 a 7. Eu não vou ler o texto, mas diz que era necessário cultivar um campo por 6 anos e permitir que a terra descansasse no 7º ano. Por isso que cada semana que o anjo fala a Gabriel é uma semana de anos, ou seja, 7 anos, certo? Então vamos para frente. A profecia é dividida em 3 datas: 49 anos, 7 semanas, depois 434 anos, 62 semanas e a última semana de anos, 7 anos hebraicos, correto? Então, qual é o ponto inicial da profecia? A saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Quem deu essa ordem? Decreto expedido pelo rei Artaxerxes, tá certo? Então veja bem que existe um ponto inicial. Ali haveria 48 anos judaicos, as primeiras 7 semanas. 7 vezes 7, 48, tá certo? Então, a segunda parte da profecia são 62 semanas até o Messias, ou seja, 62 vezes 7, 483 anos. Então, o que a profecia está dizendo? Que desde a saída da ordem até Jesus, não o nascimento, mas quando ele entra em Jerusalém,
e foi aclamado como Messias, conhecido como Domingo de Ramos, né? A partir daquele momento, 6 de abril de 32 depois de Cristo, está cumprida a profecia. Então veja bem, é muito importante, você vai aprender muito nessa aula aqui, tá? Então veja, 14 de março de 445 a.C., decreto do rei Artaxerxes, certo? Até 6 de abril de 32 depois de Cristo, nós temos 477 anos e 24 dias, certo? Porque um ano antes de Cristo e um ano depois não tem um ano de intervalo ali, né? Vai direto, correto? Isso dá 476 anos, 24 dias e 173.764 dias. Pois bem, aí nós precisamos acrescentar 119 dias referente aos anos bissextos, certo? Então nós teríamos 476, dividido por 4, teremos 173.883 dias. Eu expliquei essa profecia já em vídeo de forma detalhada. Por que eu estou mencionando ela para você? Porque o anjo Gabriel, ele chega até Daniel e diz o seguinte, olha só, desde a hora que expediu o decreto, vai haver 69 semanas. E aí, quando se cumprir, quando Jesus entrar no Domingo de Ramos, haverá um intervalo conhecido como Era da Igreja. Isso não está escrito no texto, mas é pacífico porque existe esse intervalo chamado Era da Igreja. E na última semana de ano se cumprirá a última semana do profeta Daniel, a 70ª semana, que é um período conhecido como Grande Tribulação, correto? Então você consegue ver já de início que a profecia de Daniel já é uma profecia datada. O anjo dá o ponto de partida, dá quantos dias e em que momento se cumprirá. 32 depois de Cristo. 6 de abril de 32 depois de Cristo. Veja a primeira profecia com data. E por que eu estou mencionando? Porque o pastor Carlos, na sua live, disse que não se pode datar nada, que a Bíblia não data nada. Quando você diz, como eu repito para você, um ponto de partida, diz que dali haverá tanto tempo que vai acontecer tal coisa, você datou. É o que o anjo Gabriel fez. Isso serve para esclarecimento para todas as outras pessoas. Amém? Pois bem, outro exemplo que eu quero citar para você está em Daniel, capítulo de número 9. 9, exatamente. Preste atenção. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, na linhagem dos Médios, o qual foi constituído sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia cumprir-se as desolações de Jerusalém, era 70 anos. Ou seja, há um ponto de partida, um prazo e o fim da profecia. Você consegue ver aqui mais uma profecia com data específica. Daniel dá o prazo e tem ponto de partida e ponto de cumprimento, correto? É muito importante que você saiba disso. Agora eu quero ler para você mais um trecho em Daniel capítulo 12. Escute com atenção, você vai aprender muito nessa live. Daniel capítulo 12, verso 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que seria por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado, preste atenção nessa passagem, acabado de espalhar ou destruir ou desolar o poder do povo santo, nós, igreja, judeus, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Eu, pois, ouvi, mas não entendi, diz ele. Aí a resposta vem: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Agora olha só, mais uma profecia com data. Começa dando ponto de partida. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado,
e posta a abominação desoladora haverá 1290 dias. Mais uma profecia com data na Bíblia. Presta atenção. O que é, eu já fiz um vídeo para explicar essa profecia para você. O que é o sacrifício contínuo ser tirado? São os sacrifícios que o povo judeu fazia no primeiro e no segundo templo de Israel. Por isso que a Bíblia diz: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, haverá, ele dá um prazo aí, haverá 1290 dias, e posta a abominação desoladora. Que abominação desoladora foi essa? Já fiz um vídeo explicando para você sobre as coisas que existem lá no Monte do Templo, né? A disputa pelo Monte do Templo, a questão árabe-israelense, ou seja, o templo foi tirado e foi inserido no lugar a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Aí o ser diz: haverá 1290 dias. Profecia com data. Olha, Daniel, o seguinte, a hora que tirarem o sacrifício contínuo, porque o sacrifício era contínuo, e botarem outra coisa, haverá 1290 dias. E olha a profecia dizendo mais além: bem-aventurado o que espere e chega até 335 dias. Aqui são anos, né? Até 1335 dias. Eu já expliquei essa profecia para você, eu não vou me ater nela, mas aí você tem que diminuir 1335 por 1290, vai dar 45 dias, que são 45 anos. Você vai chegar até a metade do período tribulacional, mas não é aqui que eu quero entrar com você agora, porque eu já fiz vídeo muito detalhado explicando a profecia de Daniel 9:27, 70 semanas, e essa profecia aqui do sacrifício sendo tirado e a quantidade de dias. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque eu estou mencionando para você profecias que foram datadas. Tem começo, meio e fim e prazo de cumprimento. Então, como o pastor Carlos havia dito na sua live, não é possível datar profecia. A Bíblia não data nada. Então você consegue perceber já que a Bíblia data muita coisa. É só se ater à Bíblia. Correto? Vamos lá. Vamos à frente. É muito importante essa introdução e você vai ver aonde eu vou chegar. Você vai sair dessa live diferenciado. Pode acreditar. Tá? Vamos lá. Uma outra profecia que foi datada foi pelo profeta Jeremias, certo? Eu vou ler para você aqui o texto rapidinho e a gente já vai avançar. Olha só o que diz a Bíblia. Jeremias capítulo 25. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e vai falando. Aí diz o seguinte, vou pular. E diz o seguinte, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, hein? Presta atenção, tem um ensinamento para você aqui nesse tempo. E os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores e sobre todas as nações em redor e destruirei totalmente. E farei com que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, de alegria, de esposo e de esposa, como também som de moz e luz de candeeiro. Olha só agora o verso 11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia quanto? 70 anos. Então, o profeta Jeremias está dando um prazo em que Israel vai servir o rei da Babilônia, 70 anos. Aí se você pegar Jeremias 55, verso 27 e 30, você vai ver que Jeremias dá o ponto de partida dessa desolação. Ele diz: e o rei da Babilônia os feriu e o matou em Ribla, na terra de Amate. Dessa forma, Judá foi levado cativo da sua própria terra. E este é o povo a quem Nabucodonosor levou cativo. Aí ele diz o prazo: no 7º ano, 3.023 judeus. Outro versículo vai dizer: no 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativo Jerusalém 832 pessoas. Quando? 10º ano de Nabucodonosor. Então veja bem, Nabucodonosor dá o ponto de partida e diz o prazo. Essa profecia vai se cumprir assim, a partir desse momento, 70 anos eles vão ficar lá cativos. Mais uma profecia com data na Bíblia. Amém? Vamos para frente. Preste atenção. Oséias, capítulo 6, verso 2, a Bíblia diz assim, passados 2 dias, ele nos revivificará,
ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Aqui Oséias está fazendo uma profecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Você pode ler depois na sua Bíblia Oséias 6, verso 2. Passados 2 dias, ele nos revivificará. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Terceiro dia. Qual é o ponto de partida? Morte de Jesus. Então, se ele diz, quando Jesus morrer, depois de 2 dias ele vai ressuscitar. Ao terceiro dia, ele nos revivificará. É isso que Oséias está dizendo. Então, Oséias dá o marco inicial, dá o prazo e diz quando vai acontecer. Mais uma profecia com data na Bíblia. Certo? Agora eu vou ler para você rapidamente Mateus 12:40. Jesus, o próprio Jesus datou. Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está profetizando a respeito da sua morte. Ele está dizendo o seguinte, olha, como Jonas foi lá e ficou 3 dias e 3 noites lá, assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. É isso, no coração da terra. É isso que Jesus está falando. Então Jesus dá o ponto de partida. Qual é o ponto de partida? A morte. Quanto tempo ele vai ficar lá no coração da terra? 3 dias e 3 noites. Cumpriu a profecia. Profecia, sempre que eu digo, olha, a partir de agora, ou a partir de tal fato, vai acontecer tal coisa em tantos dias. Eu estou datando um evento. Correto? Então você está aprendendo. A irmã auxiliadora diz, professor, por excelência, porque conta com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã auxiliadora. Eu não faço isso para mérito meu, mas faço isso para que ninguém pereça com ensino errado nesses últimos dias. Escute bem o que eu vou te ensinar. João 2,19, aí eu vou para frente. 22 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes, derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do seu próprio corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então veja, Jesus diz, olha, esse templo aqui, eu vou derrubar ele e vou erguer ele em 3 dias. Mas a Bíblia diz que ele falava do seu próprio corpo. Não tinha acontecido, ele não tinha morrido. Ele estava vivo, ele estava dizendo, olha, quando eu morrer, anota aí, eu vou dar um prazo, eu vou dar uma data, 3 dias depois eu estou de volta. Mais uma profecia com data. Então, aí eu vou citar a escravidão de Israel no Egito, 400 anos. Outra passagem em Êxodo vai dizer 430 anos, mas eu não quero explicar para você o porquê essa diferença, né? Onde foi profetizado a Abraão, enfim, Abraão recebeu, né, essa revelação, mas não é nesse sentido agora que eu quero avançar com você. Então você consegue perceber o seguinte, quando o pastor Carlos, né, disse que quem data, porque o que ficou na live dele consignado mais ou menos foi assim, porque a gente sabe que muitos falsos profetas existem que dão datas da volta de Jesus e passam vergonhas extremas por aí. Tem aos montes, a história é repleta disso. Então, quando ele falou na live dele, deu a entender aos seus seguidores o seguinte, olha, mais um aí que está se aventurando e que vai quebrar a cara, porque eu não dato nada, entendeu? Então, se ele está datando é por conta dele. A Bíblia não deixa a gente datar nada, a Bíblia não tem profecias com datas. Agora você está vendo que existe sim profecias com datas. Quando tem começo, tem prazo e tem fim, a profecia é datada, certo? Datada. Então preste atenção no que eu estou te falando. É só para você entender que essa ideia de que se falou data, então é um herético, então é um lunático, então é um maluco, então é mais um daqueles malucos que erraram a data do arrebatamento, quando eu não disse data de arrebatamento, né? Então agora nós vamos falar sobre a grande tribulação, quando efetivamente começa a 70ª semana de Daniel. Quando é que ela começa? Porque a igreja aprendeu errado isso aqui, eu vou ensinar para você agora. Os pastores ensinaram errado para você isso aqui. Quando é que começa a grande tribulação? Para a gente saber quando é que começa a grande tribulação, a gente tem que saber quando é que ela não começa. Quando é que ela não começa? Vamos lá. A grande tribulação não começa sobre
a construção do terceiro templo. O terceiro templo não tem absolutamente nada a ver com o início da grande tribulação. A grande tribulação, a 70ª semana de Daniel é uma coisa e a grande tribulação é outra coisa. Eu vou ler o texto para você da grande tribulação, Daniel 9, 27. Amém? Vamos lá. Daniel 9, 27. E ele quem? O anticristo, firmará aliança com muitos. Outra versão vai dizer assim, e ele firmará uma firme aliança com muitos. Por uma semana, você já sabe Levítico 25, uma semana de anos, 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. Que sacrifício é esse, pastor? O sacrifício que se faz no templo. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Deixe o seu like, já estamos com mais de 3.000 pessoas. É muito importante que as pessoas sejam esclarecidas. Amém? Olha só. A grande tribulação não começa com a construção do terceiro templo. A grande tribulação não começa com o aparecimento do anticristo no cenário mundial. As pessoas pensam, não, quando eu souber que o anticristo é ele, aí vai começar a grande tribulação. Não tem nada a ver. Você saber quem é o anticristo não vai determinar em nada a grande tribulação. A grande tribulação não começa com o arrebatamento da igreja. Algumas pessoas pensam que depois, que é o ensino dos pré-tribulacionistas 99%, né, que você aprendeu. Quando a igreja for arrebatada, então começa a grande tribulação. Não, ensino errado. A Bíblia não diz isso, correto? A grande tribulação ela não começa com a publicização do acordo. Pastor, não entendi nada. Vou te explicar. A Bíblia não diz que o anticristo vai firmar uma aliança com muitos e ele firmará uma firme aliança com muitos. Correto? O pastor Carlos Cardoso, na sua live, ele deu a entender o seguinte, que eu datei a publicização do acordo. O que é publicização? Quando o acordo vem a público. Quando William Bonner anuncia, quando Benjamin Netanyahu anuncia, quando o presidente Biden anuncia, quando eles fazem a coletiva de imprensa. Correto? Correto? Então veja, não foi isso que eu datei. Não foi isto que eu datei. E eu vou mostrar para você um trecho daquela live daqui a pouco e você vai entender o que eu datei. A Bíblia diz em Daniel 9:27, e ele firmará uma aliança com muitos. A Bíblia não diz assim, e ele firmará uma aliança que deverá se tornar pública com muitos. A Bíblia não diz, e ele firmará uma aliança que precisa de coletiva de imprensa com muitos. A Bíblia não diz isso. E ele firmará uma publicização dos acordos com muitos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, ele firmará um acordo. Acabou. Um acordo. Acordo não precisa de coletiva de imprensa, acordo não fecha. Vou dar um exemplo para você. Quando você fecha um acordo, você conversa com o teu vizinho para vender um carro, você fechou o acordo ali, na boca, ou até você de repente assinou, mas você ir lá fazer uma escritura pública desse acordo é outra coisa. Você dar publicidade, tornar o documento público é outra coisa, correto? Então entenda bem, quando o pastor Carlos disse que vamos ver se vai se cumprir dia 13, ele estava equivocadamente, raciocinando sobre publicização de acordo. O requisito para começar a grande tribulação não é a coletiva de imprensa, não é quando sai no Jornal Nacional, não é quando eles divulgam, mesmo porque os acordos, eles são firmados privadamente, eles são firmados a portas fechadas. Vários representantes dos Estados Unidos vão para a Arábia Saudita, vão para Israel, Benjamin Netanyahu conversa as cláusulas, as condições e a Cisjordânia e os assentamentos, como é que vai ficar, e a cooperação militar com a OTAN. Quando eles fecham, eles apertam a mão e diz, está fechado. Aí depois eles fazem o seguinte, quando é que nós vamos anunciar? Vamos fazer o seguinte, Biden, vamos anunciar isso ano que vem, porque é um ano eleitoral. Ou vamos anunciar isso próximo do fim do ano, porque ano que vem é ano de eleição nos Estados Unidos. Que tal? Então as pessoas equivocadamente pensam, como o pastor Carlos, que
A publicização é o cumprimento da profecia. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o cumprimento da profecia é o acordo. Não é a publicização do acordo. Não é a divulgação do acordo. E o que eu disse que Deus me mostrou foi que dia 13 de agosto de 2023 começa a última semana de Daniel e eu já vou chegar nessa revelação para você. Fica aí, porque talvez seja a live mais importante que você vai ouvir. Tá certo? Vou dar um exemplo para você rapidinho de um casamento. Quando uma pessoa se casa com a outra, ela namora, ela noiva, às vezes privadamente, né? Faz um jantarzinho à luz de vela, só os dois ali, troca um beijinho, põe a aliança, noivou. E aí, vamos casar? Tu aceita eu em casamento? Eu quero te pedir em casamento. A moça diz, aceito. Aí eles se beijam e pronto. Tá. Aí eles fazem assim, agora vamos marcar a data da festa. Primeiro eles vão no cartório, assinam, mas a festa para o público só ocorre bem depois. Bem depois. A festa para o público é depois, não é na hora. Assim é um casamento, assim é um contrato, assim é um acerto, assim é um negócio. Então, a Bíblia diz que vai haver um acordo. A Bíblia não diz, olha, quando eles tornarem público... Então, por que eu estou falando isso? Porque na live do pastor Carlos ficou entendido, e os irmãos, né, menos esclarecidos, porque em todo o canal, em todos os lugares, tem pessoas mais esclarecidas e pessoas menos esclarecidas. Tem pessoas mais conhecedoras e menos conhecedoras. Então induz as pessoas a erro, a pensar o seguinte, olha, dia 13, mesmo porque dia 13 de agosto, se você sabe que dia que é, dia 13 de agosto é domingo. Muito improvável que domingo haja uma coletiva de imprensa para dizer o seguinte, olha, nós firmamos um novo acordo de Abraão com a Arábia Saudita. Provavelmente não pode ser, mas não vai acontecer. E quando eu fiz a minha live no último domingo, eu deixei bem claro que o Senhor me mostrou o acordo sendo firmado. O Senhor não me mostrou a publicização do acordo, correto? Então eu até disse na última live o seguinte, olha, pode ser que a divulgação aconteça agora, pode ser que seja daqui a 6 meses, pode ser que venha a público daqui a 1 ano. Mas o que acontece? Na live ficou subentendido assim, ó. Então, se não houver anúncio oficial dia 13, então o pastor Marcelo, quem sabe, possa ser um falso profeta. Então, o pastor Marcelo, quem sabe, viajou na maionese. Como ele mesmo disse na live, pode estar equivocado. Se equivocou o profeta, né? Vamos lá, vamos para o acordo de Abraão. Em 2020, Israel firmou acordo histórico com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, os únicos acordos que aconteceram antes do acordo de Egito e Jordânia, porque fora isso não existia acordo nenhum com Israel e vizinhos árabes. E o nome do acordo é Acordo de Abraão. Tudo começa e tudo termina em Abraão. Isaías 66, eu já falei isso na live passada, diz, eu anuncio o fim desde o princípio e as coisas... E desde a antiguidade, ou seja, desde Abraão, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Amém?